Das chegadas informações do Esporte Clube do Recife, destaques do esporte com Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço a vocês. Esta quarta-feira, elenco do esporte já totalmente focado no seu próximo compromisso e em preparação, já de olho no Fortaleza. Confronto clássico nordestino que acontece no próximo sábado, 4 da tarde, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o esporte jogando fora de casa. Para esse duelo, Zé Lucas suspenso, está de fora, tem os retornos de Lucas Lima e de Pedro Augusto, e o técnico Daniel Paulista no dia de ontem comandou a reapresentação dos atletas. Quem teve mais de 45 minutos diante do Corinthians na vitória do último domingo, realizou apenas um trabalho leve, regenerativo. O restante do elenco trabalhou com bola, incluindo Lucas Lima e Pedro Augusto, que não atuaram no jogo passado, como falamos, estavam cumprindo suspensão. O esporte que tem a oportunidade nesse clássico nordestino de encurtar muito a distância para esse concorrente direto na luta contra o rebaixamento, a equipe do Fortaleza. Lembrando que o esporte atualmente tem uma partida a menos do que o Leão do Pici. O esporte tem 22 jogos, o Fortaleza tem 23 partidas. O esporte, caso vença, vai ficar a um ponto apenas de distância do Fortaleza, tendo um jogo a menos do que a equipe adversária. Por falar em classificação, o esporte deu uma resposta interessante nesse retorno. Claro que ainda é uma campanha que oscila, mas se considerarmos apenas as 5 rodadas do segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro até aqui, o esporte não estaria no Z4. O esporte seria o 13º colocado. Nos 5 jogos, o esporte tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, menos 3 de saldo e 33,3% de aproveitamento. Para você ter noção, o esporte, como eu falei, considerando apenas as rodadas do retorno, os 5 jogos até aqui da volta da Série A, estaria à frente de Santos, Bragantino, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro. Então é o esporte, claro que ainda muito distante de sair do Z4, mas dando uma resposta nessa luta, nessa busca por se livrar do rebaixamento. O Leão do técnico Daniel Paulista, que contra o Fortaleza deve ter pelo menos 2 alterações no time titular, Lucas Lima voltando naturalmente entre os 11 e Zé Lucas ficando de fora. Pedro Augusto voltando de suspensão deve ser o escolhido pelo técnico Daniel Paulista, que fala agora aqui um ponto importante e que ele vem observando, que é o comprometimento dos atletas do esporte em tirar o time dessa situação na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode faltar outras coisas, a gente ter dificuldades individuais, coletivas, acho que isso faz parte do futebol. O esporte está montando um novo time dentro de uma Série A, gente. É difícil. Hoje, conversando com pessoas do próprio Corinthians, da comissão técnica do Corinthians, é o relato deles, o quanto o esporte evoluiu da primeira partida com o Corinthians lá para agora. O que o esporte mudou de escalação para aquele jogo para hoje. Muitas peças. Então quer dizer o quê? O esporte é novo. Está montando um time, montando um elenco, disputando uma Série A. E em muitos momentos isso vai ser fatal, como foi em alguns jogos. Talvez perdemos por detalhes, mas não são detalhes. São detalhes dessa sequência de trabalho que aconteceu. O esporte que nesse sábado vai ter do outro lado, como adversário, muito provavelmente no Arena Castelão com um grande público, o Fortaleza do técnico argentino Martim Palermo. Fortaleza está mal, se considerarmos somente o retorno, mesmo assim o Fortaleza estaria na zona de rebaixamento. São 5 jogos, 1 vitória, 4 derrotas, vem de uma goleada sofrida agora fora de casa para o Palmeiras por 4-1, e para o jogo contra o Sport, Martim Palermo não vai contar com Brits, zagueiro que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Fica a expectativa de qual será o substituto. Kusevich pode ser o escolhido pelo técnico Palermo. Correndo por fora também tem o recém-contratado, o zagueiro Lucas Gasal. Então essas são as 2 principais opções para substituir o suspenso Brits. E no departamento médico, uma lista considerável de atletas. No último boletim do DM do Fortaleza divulgado, 4 jogadores lesionados. Tinga, com edema muscular no adutor da coxa direita. Marcelo Benevenuto, edema muscular na posterior da coxa direita. Goleiro João Ricardo, tendinite no ombro direito. E o atacante Moisés, que foi carrasco do esporte nos últimos confrontos entre as equipes, em transição depois de se lesionar no músculo posterior da coxa esquerda. Fica a expectativa se algum desses atletas volta a ser opção para o Palermo no jogo do próximo sábado.
tá aí, portanto, os destaques do esporte. Ô Thaís, o que você espera, né? Que postura você espera do esporte e do Fortaleza nesse confronto que mais pode ser caracterizado como um confronto de desesperados? É um confronto de desesperados, de fato, e a gente falando assim sobre essa relação, né? O esporte precisa mais do que nunca vencer o Fortaleza. Eu acho que chega naquele ponto em que a gente novamente bate na mesma tecla. O esporte venceu do Grêmio e o problema dessa vitória contra o Grêmio foi o pós. O esporte não manteve uma sequência de vitórias ou não teve uma retomada. Nesse momento do campeonato, empate não ajuda o esporte. O esporte precisa começar a somar um número de vitória para, de fato, a gente começar a pensar em se reerguer. A gente começar a pensar que o esporte pode se reerguer, pode se recuperar. Não adianta ficar pensando em empatar com Fortaleza. É um jogo de guerra, de desesperados, a gente pode dizer assim, mas que não deixa de ser um jogo de guerra em que precisa entender a motivação disso tudo. O esporte fez um jogo muito bom contra o Corinthians, não pode se acomodar a isso. Esse jogo bom precisa ser um reflexo para as próximas partidas e não se apegar a esse detalhe e acabar sendo um ponto fora da curva. Eu falei até isso após o jogo, ou esse jogo contra o Corinthians vai marcar realmente uma tentativa, algo de novo do esporte, ou então vai ser um ponto fora da curva, mais um ponto fora da curva em que o esporte conseguiu pontuar dessa vez em casa, conseguiu vencer em casa e não embalou uma sequência positiva de vitórias. Porque no andar da carruagem o esporte já desperdiçou tantos pontos, Maílson, que agora não tem outra alternativa a não ser vencer. E o Fortaleza, estando na zona de rebaixamento, acaba sendo aquele jogo atrativo de que o esporte não se vê fazendo algo como impossível. É algo que pode ter, sim, as suas possibilidades para o esporte conseguir sair com essa vitória, até por ser um clássico regional, ter esse peso, enfim. Assim como a fase não está boa para o esporte, para o Fortaleza também não está bem das pernas. Verdade, duas equipes em situações complicadíssimas na tabela de classificação. O esporte tem um confronto a menos que o Fortaleza, está 4 pontos atrás. Agora, uma vitória contra o Fortaleza coloca o esporte numa condição bem de melhora na competição. Acho que o grande ponto negativo para o esporte nessa partida é não ter o Zé Lucas, que é um jogador importante. Por outro lado, o Lucas Lima fica à disposição. Isso, exatamente. E até o detalhe, né, que assim, a diferença do que o esporte pode fazer nesse jogo contra o Fortaleza, contra o que foi depois do Grêmio, ou até mesmo depois do Mundial, é que o esporte precisa fazer os resultados acontecerem, né? O esporte teve uma evolução depois da parada do Mundial, mas o problema é que o resultado aconteceu contra o Grêmio, não aconteceu mais. O resultado, até chegar contra o Grêmio, passaram muitas rodadas em que o esporte desperdiçou pontos em casa, fora de casa. Em casa, eu acho que o jogo que mais se traz à lembrança é contra o Santos, que se tinha aquela expectativa de conseguir fazer aquela retomada logo no início, né, depois da volta do Mundial, nesse retorno para a Ilha do Retiro, e como poderia ser. Agora o momento é muito parecido, porém jogando fora de casa. O esporte tem a oportunidade de tentar, nesse confronto de desesperados, tentar essa pontuação contra o Fortaleza, essa vitória importante. Não vai contar com o Zé Lucas, que vem sendo essa joia da base, né, uma boa ferramenta pelo meio de campo, porém conta com esse retorno do Lucas Lima, né? E aí é buscar realmente ter essa atenção maior nessa criatividade, buscar. O Johan não jogou mal. O Johan não foi o destaque da partida. Mas em um todo, o coletivo do esporte foi bem. O Johan peca muito nessa questão de buscar finalizar, mesmo ele se esforçou muito, né? O problema é que só esforço não basta nesse momento pro esporte. E aí, com essa chegada agora do Lucas Lima, que vem para essa titularidade novamente, a gente pode ter talvez o esporte até mais propositivo, de fato, em buscar essa criatividade. E aí é como a gente até já comentou em outros momentos. É buscar mesmo assim, mesmo o jogo sendo fora de casa, mas buscar um jogo propositivo, buscar um jogo onde saiba administrar, mas não ficar também recuado, porque é um jogo que vale muito pro Leão também. O Leão do PC e também o Leão da Ilha do Retiro.